Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Dona Terezinha, que colar é esse, meu Deus do céu? Estou a casa popular no pescoço. Minha querida Dona Terezinha veio lá de Niterói, né? Ah, ela agora é Barra da Tijuca. Mas só já morou em Niterói, não morou não? Nunca? Onde eu arrumei essa história que ela era de Niterói? Não, por causa do teatro, quando tinha o show, foi lá que eu conheci a senhora pessoalmente. Né? Kleber, meu filho, aqui o remédio não serve para você não, viu? Tô dando uma olhada no estrago que o tempo já fez na sua careca, você não... É que eu tava falando aqui que o remédio que eu tô usando para minha calvície foi ótimo, assim. Depois a gente passa o telefone, vou começar a vender igual o povo do... depois a gente faz Quer fazer uma pergunta para o Rodrigo sobre a biografia? Não só sobre a biografia, mas num contexto geral. Admiro a sua seriedade. É uma pessoa que transmite muita competência no trabalho. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Eu gostaria de perguntar para o jornalista, fazendo agora um comentário no Jornal Nacional, falando sobre essa ligação Padre Fábio e Igreja Católica. Essa coisa de que, você falou bem, a situação impressionante que ele consegue passar, ele consegue falar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Para muitos incomodam, para as outras pessoas, esse incômodo chega até a ser confortável, né? Mas essa ligação, né? Igreja Católica e Padre Fábio, o seu comentário sobre isso? Olha, eu preciso entender um pouco melhor a sua pergunta. Qual é a pergunta exatamente? A pergunta sobre a questão, eu entendo essa situação do Padre Fábio, essa forma que ele se expressa. Por que a religião em si, a Igreja Católica, não tem essa mesma comunicação que, por exemplo, eu vejo muito as pessoas colocando, Deus não deixa cair uma folha sem sua vontade. Ele prega o contrário, né? Ele prega o contrário e eu concordo muito com isso. Ele chora com as decisões que nós temos, né? Jesus chora com as nossas decisões que são erradas e o livre-arbítrio, né? O que a igreja poderia ser no sentido de tornar mais fácil a comunicação da igreja para com a gente? Nós católicos. Olha, eu não me sinto competente para responder a sua pergunta, para falar a verdade, porque o que eu vejo hoje é um Papa determinado a trazer a igreja de volta para o povo. Eu vejo um movimento que faz do Padre Fábio a vanguarda da igreja, na verdade, porque, ao meu entender, né, somente meu, ele está exatamente de acordo com aquilo que o Papa Francisco espera, né, que a gente tem visto ele pregar. E falando especificamente sobre o Padre Fábio, o que eu percebo, o que eu entendi, e eu acho que hoje eu posso falar com alguma compreensão privilegiada por tudo que eu estudei sobre ele, por tudo que eu li, por tudo que eu convivi, eu entendo que ele não é o único, obviamente, mas ele ajuda a trazer a religião para a nossa modernidade. Ele traz a religião nascida 2000 anos atrás para o século 21. Então, foi por isso que eu me interessei por ele. Certamente não teria me interessado por alguns outros padres que querem voltar ao século I, né? Que querem voltar a um tempo cheio de dogmas, em que os dogmas se multiplicavam. Os dogmas não estão muito cheios, não estão muito pesados hoje ainda, mesmo nos dias de hoje? Olha, eu vivo fora do Brasil há 12 anos. Eu não tenho como avaliar exatamente... caso a caso aqui dentro do Brasil, mas de maneira geral o que eu posso dizer é que eu vi no Padre Fábio um padre incomum, um padre fora do normal, um padre que me interessava entender melhor. Na verdade, só para fazer um complemento, os dogmas, eles não são um obstáculo à nossa comunicação. Eu posso falar dos dogmas, eu preciso falar sobre eles, mas no exercício do meu ofício, eu percebo que quando eu consigo transformar
a reflexão sobre o dogma, uma reflexão sobre nós, aí as pessoas prestam atenção. Hoje ainda falamos sobre isso com o Rodrigo. O dogma da Assunção de Nossa Senhora. Um dogma belíssimo do ponto de vista, a construção teórica dele é lindíssima, teológica. Mas quando a gente escuta, o que significa ser assunta ao céu? Qual que é o verdadeiro significado dessa afirmação da igreja? Tudo bem, você tem toda a dimensão teológica que é costurada pelo mistério, mas eu quero uma dimensão desse dogma que me ajude a fazer a pregação do domingo, quando eu tiver que falar sobre ele para as pessoas. Então eu vou dizer, como diz o Rodrigo, né? Com todos os recursos que eu tenho, humanos, com a formação que eu tive, eu prefiro me ater à dimensão que eu particularmente considero riquíssima do dogma, que é a oportunidade que eu tenho como cristão de subir aos céus diariamente através das minhas escolhas, de buscar as coisas do alto. Aí você faz uma pregação que vai fazer sentido ao nosso coração. O que adianta eu dizer que Maria subiu de corpo e alma aos céus? Tá bom, e agora? O que significa para mim? Ou o que eu posso fazer com essa reflexão para que aqueles que estão me ouvindo lá no domingo, em que nós temos que fazer, né, Padre Luiz? Está aqui comigo? Padre Luiz Carlos está aqui. O que eu posso fazer para que essa reflexão nos ajude a viver o nosso cristianismo? Olha que beleza. Nossa Senhora é a primeira cristã, não é? É a primeira cristã. Ela traz ao mundo o Cristo e ela é naturalmente beneficiada com a redenção do menino. O menino a redime também. Ele é o redentor dela. Quando eu penso que Nossa Senhora também viveu o seu processo de escolher diariamente aquilo que a elevava, aquilo que fazia o que São Paulo está dizendo nas cartas, de buscar cada vez mais aquilo que nos eleva, eu estou inteiramente dentro do dogma da Assunção. Eu também preciso viver as graças da assunta ao céu, daquela que é levada de corpo e alma aos céus. Enquanto eu não vivo o mistério de outra forma, eu vivo assim, compreendendo os benefícios dessa reflexão na educação do meu caráter, não é assim? Eu preciso escolher as coisas do alto. Então é assim. O Kleber, muitas vezes nós precisamos traduzir os dogmas para que as pessoas entendam o seu significado. A dimensão prática dessas reflexões na nossa vida. A senhora quer fazer uma pergunta para ele também? Sobre a biografia? Não, mas agora é para ele. Sobre a biografia. E eu quero agradecer uma coisa para você, Rodrigo. Desde que eu conheci esse moço, ele sabe a devoção que Maria tem na minha terra, Belém do Pará, Maria de Nazaré. E ele vai muito lá, entendeu? E ele é assim, de uma forma muito querida. Eu não quero saber de que forma, se por causa da performance dele, por causa da aparência dele. Eu sei que o meu caso não é esse. O meu caso é que eu vi nesse moço tão novo, viu, Rodrigo? Essa assunção ao céu. O que ele falou agora em assunção ao céu? Todos nós temos essa capacidade de ascender, desde que nós nos deixemos que o Senhor entre nos nossos corações e faça de nós a sua vontade. Entendeu? E ele é isso. Foi isso que eu vi no Padre Fábio de Mello. Um rapaz jovem, novinho, desde novinho, já totalmente convertido às coisas de Deus. Quem dera que todos nós tenhamos essa capacidade. Não é só pelo fato dele ser um sacerdócio, porque o sacerdócio veio por acréscimo, porque ele até namorou
Ele teve as paixões humanas, pelo que eu ouvi ele falar outro dia, porque eu assisto todo o tempo ele. Eu assisto toda quarta-feira. Mas olha, você... A senhora está confirmando, né, o que eu estava dizendo aqui. A capacidade dele de trazer a religião para a gente de uma forma compreensível. Agora, você tem outra grande qualidade aí. Nesse ponto você, inclusive, se nivelou a ele. Porque o seu nível óptico foi tão forte, tão grande, que você pôde ver nesse homem que se entregou a Deus para servir a humanidade, você viu essa capacidade. Eu tenho certeza que você, como jornalista que você é, e agora eu vou passar a ser também, eu sou tiete dele, mas eu vou passar a ser sua também no seu dia. Muito obrigado, estou muito feliz. A senhora sabe, a gente tratando de guerra, fazendo jornalismo, né? Tanta notícia ruim. Eu senti necessidade também de trazer notícia boa. A magistratura do seu jornalismo agora vai lhe trazer muita qualidade, porque você pode reconhecer um homem de Deus a serviço da humanidade. Querido padre Luiz Cláudio, quer fazer uma pergunta sobre a biografia para o Rodrigo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, padre. Acho que o Fábio traz algo extraordinário. Em mim, uma vez eu estava vivendo uma crise e ele me disse assim: meu irmão, no retiro do clero, se você não curar essas coisas que estão dentro de você, você não vai conseguir resolver o seu problema. Então a minha pergunta para você, porque essa fala dele foi informal, num corredor, tomando um café, e me fez refletir muita coisa. Você escreveu sobre Aparecida, você escreveu sobre Nossa Senhora. Como é que você estudou no Santo Agostinho? Eu sou do Rio de Janeiro, conheço bem aquela esfera. Como é que a sua vida, a sua relação com Deus ou com você mesmo se modificou a partir desse humano demais que te fez pensar em querer conhecer a história? Em que mudou em você? Porque em mim muda muita coisa a partir de algo muito simples. E acho que em todo mundo que está aqui. O que para você foi essa oportunidade, ao escrever, de olhar para você mesmo e poder descobrir algo extraordinário? Eu preciso lembrar sempre que eu tenho como eu comentei aqui, o meu olhar sempre foi o olhar do historiador. Agora, é impossível estar com o padre Fábio de Mello e não ser tocado pelas palavras dele. Eu tive o privilégio de fazer caminhadas com ele pelos lugares santos. A gente teve conversas muito interessantes em Jerusalém. Conversamos sobre temas importantíssimos na Galileia. E tudo aquilo foi muito tocante para mim, né? E perceber a conexão daquela nossa conversa com os lugares por onde a gente estava frequentando. Nos últimos anos, como eu disse agora há pouco, eu depois de estudar nessas escolas católicas, eu me afastei muito do cristianismo, da religião católica. E cada vez, quanto mais eu estudo, eu me sinto mais cristão. Não necessariamente por uma aproximação com as questões divinas, mas eu percebo a minha identificação com os valores nos quais eu fui criado e os quais nós todos aqui comungamos, aqueles valores de que o Padre Fábio fala com tanta importância e com tanta clareza. Então, mais do que tudo, eu tive, além de entender a história dele, eu tive um grande aprendizado com ele, sem dúvida alguma. E vou carregar isso para a minha vida inteira. Agora eu falo, uma das nossas conversas a gente tratava justamente disso, porque nós somos religiosos, nós temos uma prática religiosa, porque nós queremos um resultado com isso. Não é assim que funciona? É como se nós tivéssemos um caminho que nos faz chegar. Só que às vezes, por honestidade intelectual, eu encontro algumas pessoas que não são religiosas, que já alcançaram aquilo que eu quero alcançar. E foi essa honestidade que nos aproximou muito. Porque o Rodrigo pertence a uma casta de gente, a um tipo de gente que eu encontro o tempo todo pelo meu caminho.
Eles não gostam de padres, eles têm traumas de infância, eles não têm uma identificação com a igreja, mas de repente eles começam a ficar encantados com alguns aspectos do Evangelho, porque são essenciais na vida deles. São pessoas, parece que Deus já foi apresentado a eles de uma forma muito diferente do que foi apresentado para nós. Porque eu não tenho essa pretensão, gente. Nós não podemos ter. Nós somos responsáveis por tornar o mundo cristão? Somos. Mas Deus esbarra nas nossas incompetências. Quantas vezes o Evangelho foi impossibilitado por causa das minhas atitudes? Quantas vezes você impediu a chegada do reino de Deus lá no seu lugar onde você trabalha? Não é honesto dizer isso? É algum problema a gente bater no peito e dizer assim: olha, eu já fui um obstáculo para que Deus acontecesse lá no meu local de trabalho. Por quê? Porque eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou mentiroso e sou cristão. Vou à missa diariamente, comungo, faço a novena, faço isso, faço aquilo, mas sou um ser insuportável. Então eu encontro pelo caminho muita gente que tem dificuldade com a igreja, mas não tem dificuldade com Deus. Muita gente de retidão de caráter, de pessoas que fizeram um pacto com a bondade, com a justiça, que são valores que eu quero alcançar. Então eu tenho muita, mas muita mesmo, muita humildade de reconhecer que eu não engoli a verdade suprema. E quando você se torna um adepto do cristianismo e você se diz assim: eu sou um católico, é com você que eu quero falar, primeiramente. Mas eu não abro mão de conversar com pessoas que não estão na mesma estrada que eu, mas querem alcançarem os mesmos resultados. Sabe, é esse movimento que eu vejo muito honesto da parte do nosso Papa. Por exemplo, quantos anos de protestantismo? Vamos fazer 500 anos ano que vem, né? 500 anos de protestantismo. Não está na hora de nós darmos um pouco da nossa atenção aos motivos que nos separaram naquele tempo? Será que eles continuam prevalecendo? Ou nós inventamos outros? Ou será que o fato da senhora ser presbiteriana, que não é verdade, estou apenas dando um exemplo, é um impedimento para a gente ter um relacionamento de amizade, de respeito? De jeito nenhum. Outro dia, uma senhora chorando que o filho estava namorando com uma menina evangélica. Eu falei: mas ela é bandida? Ela tem desvio de caráter? Não, só porque vai na igreja diferente da minha. Eu falei: minha filha, não perca a amizade que você tem com sua filha porque ela está namorando um rapaz de outra religião, ou filho contrário. Sabe, minha gente, vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, porque nos falta sabedoria no trato, nós nos tornamos legítimos representantes do diabo, e tudo com as cruzinhas penduradas no pescoço. Coordenadora 50 anos da Pastoral da Crisma, mas legitima o capeta por onde vai, porque não percebe. Sabe, o pior é isso, é quando a gente não percebe, quando a gente é mal e não percebe que está sendo, quando a gente é cruel e não percebe que está sendo, quando a nossa consciência perdeu a capacidade de nos mostrar que nem sempre nós estamos fazendo o que deveríamos fazer. Então eu acho que isso é interessante. O Rodrigo, quando quis escrever a biografia, a primeira coisa que ele falou para mim foi isso: Padre Fábio, alguém já contou a sua história? Eu falei: não, por quê? Não acho que tenha nada de interessante para ser contado, não. Eu nasci de uma família tão... E depois que eu fui ver que a minha família é a coisa mais esquisita da face da terra, por isso que eu fui ler, realmente ela é interessante. Tem até uma história que meu avô trocou a mulher dele numa porca.
Não é, Rodrigo? Tem um monte de história. Tem. É lindo isso. Não trocar a mulher numa porca, mas você saber que a origem de um padre tem tantas situações esquisitas quanto na sua casa. Trocou, meu. Acho que a mulher dele não estava valendo muita coisa, ele achou melhor dar uma renovada Chamava de breganha de mulher. Breganha de mulher, tá aí logo nos primeiros capítulos. Você vai ler. Então isso que é interessante. Nós temos a oportunidade de tornar a nossa vida uma instância de reflexão para nós mesmos, né, Rodrigo? Padre, e a tolerância, de novo, isso estava falando sobre relação com os protestantes. A tolerância é o que faz a guerra que a gente está vendo acontecer no Oriente Médio hoje, a intolerância, né? A falta de compreensão do outro, né? Eu penso muito sobre essa questão também do protestantismo, vai fazer 500 anos no ano que vem. Será que realmente as questões que separavam 500 anos atrás ainda separam? Não separam mais não, do ponto de vista teológico, às vezes já caiu por terra, mas nós ainda não percebemos que caíram. Que as urgências do mundo, minha gente, hoje é tão urgente a gente ser irmão do outro, num mundo tão marcado pela maldade, pela crueldade, pelo medo, é urgente ser irmão. Sabe, é o poema do Drummond de Andrade: não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Olha, isso é um conselho de um poeta, que pode ser perfeitamente aplicado, pode ser colocado na boca de Jesus. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Vamos curar os nossos medos, as nossas solidões, assim, estando mais próximos uns dos outros. Ah, mas eu tenho uma religião diferente. É igual o poeminha que eu gosto muito, né? Tenho fome e eu tenho pão, mas nós somos estranhos, não seremos depois. Depois que a gente parte o pão, que a gente mata a fome juntos, nós nunca mais somos estranhos. Nunca mais somos. Então eu tenho uma convicção. Se hoje eu tenho a oportunidade de ter a minha vida contada, ela é para mim agora uma responsabilidade a mais, porque muita coisa ali eu não sabia. Eu fui apresentado ao meu pai 20 anos depois da morte dele, porque eu desconhecia a origem do meu pai. Meu pai era um homem calado, que viveu calado e morreu calado. Rodrigo me apresentou a ele. Pesquisou junto com o Marcos, que está ali no fundo. Levante aí, Marquinhos, para a gente poder lhe conhecer, que você é uma peça fundamental nas pesquisas do Rodrigo. Com tanto respeito foi atrás dos que precisavam ser encontrados. E isso é um ser humano tão do bem, que ficou amado por todos por onde ele passou. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado a Camila, da Editora Globo, que está aqui. Obrigado a Leozinha, a Mônica, o Everson. Padre, todos vocês que representam esse momento especial para nós. Não posso esquecer de quanto a Ana Cristina trabalhou. Ana, claro, nossa senhora. Ia terminar agora, no casal. O Rodrigo e a Ana é uma simbiose tão bonita de ver os dois vivendo. Já tive a oportunidade de vê-los vivendo. Estou tendo a graça de recebê-los lá em casa, de tê-los no meu convívio já há 10 dias que nós estamos juntos, para lá e para cá. Inclusive, Rodrigo, estaremos onde essa semana? Tem que lembrar. Onde nós vamos ser sacrificados? Na Canção Nova, no Osana Brasil. Osana Brasil, no sábado agora, de 1 às 3:30 da tarde. Teremos uma sessão de autógrafos e depois à noite também, lá no auditório. Acho que é de 7 às 8. Horários eu não sei. É isso mesmo, lá no auditório. Como é que chama o auditório? No auditório de São Paulo. Na segunda-feira, Campina Grande, né? Seremos massacrados em Campina Grande. Com muito prazer. Onde a história começa. Por incrível que pareça, a minha biografia, primeiro capítulo. Não é que comece, né? Mas o livro começou por lá, né? A história começa em Formiga, né? Começa lá, Campina Grande. No dia 7 de dezembro eu estarei em Gramado, no show Natal Luz. No dia 10 em Fortaleza, no dia 17 em Lajes de Santa Catarina, 22 de dezembro Juazeiro do Norte e 29 Praia Grande, São Paulo. A gente lança o livro dia 6 em Porto Alegre. Porto Alegre, nós vamos finalizar a sessão de autógrafos, né?
um dia antes de Gramado. Gente, queremos agradecer vocês pela presença, pela oportunidade que nós tivemos. Queria dar o microfone a muitos para perguntar ao Rodrigo, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Quem vem amanhã para o show? Então estaremos todos, mesmo povo, eu não sei nem o que eu vou falar aqui amanhã. Viu, Christian? O que eu passo? Christian, muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer a Canção Nova, minha querida Dani, diretora, querida Bia, minha produtora, todos os meninos aqui, cinegrafistas, o pessoal que cuidou do som, que tornou possível, que nos deu de presente. Todo ano a Canção Nova dá de presente à Fundação Dom Couto essa transmissão que tanto nos alegra. O Senhor esteja convosco, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós, sobre as nossas famílias, a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.